Bom dia, meu nome é Neiva e eu sou orientando do professor Cássio. Na minha apresentação de hoje vou falar sobre avaliação de sites educacionais. E o título do meu trabalho é Guia de Referência de Avaliação de Sites Educacionais. O sumário desta apresentação tem a introdução ao trabalho, o objetivo, as bases teóricas que estão divididas em conceituais e de implementação, a metodologia utilizada, as avaliações feitas, os resultados obtidos e as considerações finais. No contexto atual da combinação de facilidade de acesso à internet e a crescente aquisição de dispositivos tecnológicos, tem transformado o nosso ensino. Portanto, conhecer esses dispositivos é de grande importância para se saber lidar com essas ferramentas, principalmente no condizente dos sites educacionais. Assim como conhecer as informações contidas neles, tentando determinar sua confiabilidade ou não das mesmas. Levando a uma questão principal deste trabalho, que é como o usuário pode identificar um bom site educacional. O objetivo deste trabalho é compilar um guia de referência para avaliação de sites educacionais, conforme as normas e indicadores que existem para este fim, baseando-se na facilidade de entendimento das pessoas, na rapidez de execução desta atividade, no condizente à avaliação de sites educacionais. Como forma de atingir o objetivo deste trabalho, foi necessário definir algumas atividades básicas para serem realizadas, dentre elas identificar os critérios de avaliação de websites educacionais, a partir daí definir os critérios, os parâmetros para servir de base para um guia, e por fim desenvolver um website segundo as definições dos parâmetros do guia de referência, tentando assim deixar disponível às pessoas para realizarem suas reavaliações, seguindo passo a passo contido no guia de referência. As bases teóricas que norteiam este trabalho estão divididas em conceituais e de implementação. As conceituais têm o construtivismo de Jean Piaget, o instrucionismo de Skinner e o construcionismo de Popper. O construtivismo de Piaget, no seu trabalho, Piaget trabalhou com a aprendizagem do indivíduo através da interação deles com o mundo. No instrucionismo de Skinner, Skinner foi um dos pioneiros a trabalhar com o ensino apoiado pela máquina. E no construcionismo de Papert, no seu trabalho, ele misturou as teorias de Piaget com as atividades de Skinner, criando máquinas onde o aluno aprendia ensinando essas máquinas. E essas máquinas eram os computadores, assim entrando o computador no cenário da educação. As bases teóricas de implementação para aprofundamento do assunto, também foi necessário estudar sobre os sites educacionais, destacando os tipos de sites educacionais e para aprender mais sobre as suas características e exemplos existentes. Nos critérios e normas de avaliação de websites educacionais, foi também essencial estudar sobre as normas, critérios existentes que abordam as avaliações de sites educacionais, assim como as suas normas de desenvolvimento, os indicadores de qualidade e confiança de um site, que normalmente são especificados pelos padrões da W3C. A metodologia utilizada neste trabalho foram utilizados dois tipos de pesquisas bibliográficas e as qualitativas. A pesquisa bibliográfica foi utilizada para compreender o funcionamento, a definição e o processo de desenvolvimento dos sites educacionais e as melhores práticas de avaliação dos mesmos.
A pesquisa qualitativa foi utilizada para determinar a qualidade do guia, se nas pesquisas feitas pelos usuários do guia eles tiveram facilidade de compreensão dos parâmetros e se foi satisfatório o uso de guia em suas consultas. O processo de desenvolvimento deste trabalho se deu após concluir o uso da metodologia. Pôde-se formar uma base de conhecimento e determinar a escolha dos parâmetros para compor o guia de referência. Dentre eles foram escolhidos 4 parâmetros: navegação, conteúdo, acessibilidade, interface e credibilidade. No parâmetro navegação, serve para determinar facilidade de acesso, se é fácil de se usar o site, e também determinar se o carregamento das páginas são rápidas ou não, ou seja, avalia a usabilidade do site. No parâmetro conteúdo, avalia o conteúdo oferecido no site, se possibilita analisar as informações, os materiais, se são de qualidade, se são organizadas e atualizadas, assim como se essas informações são disponibilizadas para download para seus usuários. Parâmetro acessibilidade e interface. Nesse parâmetro aborda 2 aspectos importantes. No que diz respeito à acessibilidade, refere a avaliar os mecanismos que permitem que todo possa ter acesso às informações oferecidas nos sites, principalmente se os usuários têm alguma necessidade especial. No aspecto interface, trata-se dessa integração desses mecanismos, de como os usuários do site vão usá-los de modo agradável ou não. No parâmetro credibilidade, refere-se a dar ou não credibilidade às informações contidas no site. Se os responsáveis deste site têm experiência no assunto principal abordado, assim como analisa os meios de comunicação, se são disponíveis contatos entre o usuário e o responsável do site. O site desenvolvido como forma de exemplificar e deixar mais claro o uso do guia de referência, foi feito este site, onde ele contém páginas como o site, que é a página inicial, nela tem a transcrição da introdução do guia de referência, assim como a descrição de como seguir a norma dos parâmetros. Na página guia de referência, mostra os parâmetros do guia de referência, descrevendo cada parâmetro e para que serve nas avaliações do site. Na página acessibilidade, mostra alguns documentos necessários para compreender mais o assunto de acessibilidade na web, focando nas recomendações da W3C, como as diretrizes de acessibilidade para conteúdo web. Também tem algumas subpáginas para aprofundamento do assunto, que vem com algumas cartilhas que falam sobre as cartilhas de acessibilidade, dessas recomendações de acessibilidade, e também tem sobre validadores, que é especificamente para os desenvolvedores de site, para eles testarem a sua acessibilidade no seu site. Na página avaliação contém o formulário avaliativo e os resultados obtidos nessas avaliações. Este questionário avaliativo foi utilizado para materializar o guia de referência. Na página resultados, mostra os resultados das avaliações iniciais feitas pelos usuários principalmente foram feitas pela comunidade acadêmica, dentre eles professores e alunos. Na página Usando o Site, nele mostra passo a passo que as pessoas devem seguir nas suas avaliações, usando o guia de referência para assim ter visão do seu resultado, das suas pesquisas, para analisar os seus sites. As avaliações.
Como citado anteriormente, este questionário avaliativo foi utilizado para materializar o guia. Nele tem questões que abordam os 4 parâmetros do guia, sendo que nesta transparência mostra uma pergunta do parâmetro de navegação, condizente ao tempo de acesso do site é rápido ou não. E também uma questão que aborda o conteúdo com relação a downloads dos materiais. Se este site oferece a opção de conteúdos dos materiais de estudo. Tem alguns resultados dessas pesquisas. Aqui mostra sobre algumas questões e alguns resultados dessas avaliações. Sendo que na questão tempo de acesso rápido ao site é rápido, obteve-se 100% de resposta para a opção sim, sendo que eles tinham 3 opções: sim, não e razoável. Nesta questão obteve 100%, que eles, nas pesquisas deles, eles acharam que o site era rápido no seu carregamento. No conteúdo atualizado também, a maioria, 100%, disse que sim, que eles acharam o conteúdo atualizado. Portanto, para as considerações finais, digo que foi de grande importância conhecer e demonstrar os métodos, os parâmetros para se avaliar sites educacionais. Assim, também tentar contribuir com a disseminação das melhores práticas de avaliação de sites educacionais, pois com o uso do guia de referência, as pessoas têm a possibilidade de formar uma base de conhecimento a respeito desse assunto e melhor conhecer as informações contidas na web, principalmente as que estão nos sites educacionais. Fim. Obrigada.